Pacajus, Pacajus, teu nome nos convida a lutar. Pacajus, Pacajus, unidos nós queremos te exaltar. Rua vai além de passagem e de comércio. Rua é gente, é vida, é tempo, às vezes passando rápido demais, outras não passando nunca. Desde o pedestre passando atrasado, até o casal namorando na pracinha. A rua é feita de momentos, é o aqui e agora. É a incerteza de não saber o que vai encontrar assim que pisar os pés fora de casa. Mas também é rotina, é encontrar as mesmas pessoas no caminho para o trabalho ou no ônibus. Ruas são possibilidades, é chance de escrever um novo destino para o nosso dia e para essa rotina que a vida nos impõe. É palco e cenário da vida, da liberdade. Rua é o mundo todo numa coisa só. Despertar é uma aurora de grande claridade, vai teu belo futuro iluminar. Eu sou Francisco José Menezes Falcão Menezes. Por que eu sou Falcão? Porque a minha avó era Falcão legítima. E eu nasci em 1938, na época que começou a Segunda Guerra Mundial. Aqui ninguém nem sabia se tinha guerra, era uma cidade altamente pacífica, pelo menos para a questão internacional, a Pacajus era altamente pacífica. Então esse aí é o Francisco José Menezes, chamado Tintim, desde o tempo de criança, que eu também, nem eu sei, nem minha mãe sabia, por que me chamaram de Tintim. E até hoje, Francisco José Menezes Falcão, o nome Tintim. Eu sou Gilberto Conrado, tenho 71 anos de idade, nascido aqui no Distrito de Cavalaria, Pacajus, morei 30 anos lá, estou com 41 aqui, e me casei, iniciei meus estudos lá, fiz até o 4º ano primário, concluí aqui no Cônigo em 1977, já casado. Na mesma escola eu fui aproveitado como professor, trabalhei lá uns 8 ou 10 anos e ajudando. Hoje estou aposentado, casado, pai de 4 filhos, 9 netos e curtindo e comentando e compartilhando aquilo que eu acho que está correto. É esse o Gilberto Conrado. José Valdir é um cidadão brasileiro, cearense, nascido de fato de direito em Fortaleza, há 61 anos, mas gerado, consubstanciado aqui em Pacajus. Sou funcionário público aposentado, sou professor e sou, acima de tudo, um sonhador, um cidadão que, apesar de tudo, acredita naqueles que têm o sonho como meta de vida. Pacajus é a minha terra por adoção. Eu sempre digo isso, repito, nasci em Fortaleza por um acidente do destino, mas as minhas raízes, inclusive familiares, são aqui de Pacajus. Minha mãe também não era desta região, minha mãe é da região do Cariri cearense. Já meu pai é filho natural aqui, dos tabuleiros aqui de Pacajus. Eu perguntava aos meus pais como é que Pacajus havia nascido, e ele sabia muito pouco. Meu pai nunca estudou, mas era um cara altamente inteligente e mandava que eu procurasse conversar com alguns parentes dele, alguns amigos dele, que eram entendidos no assunto Pacajus. Então o que eu sei de Pacajus começa em 1695. Nesse tempo eu ainda não era nascido não, mas muita coisa eu sei sobre a história de Pacajus. Foi quando o governo do estado, mandou que os índios daqui de Pacajus, que moravam ali na aldeia, fossem jogados lá, eu digo jogado mesmo, lá porque foram expulsos daqui de Pacajus, da aldeia, para o Rio Grande do Norte, em 1695. Mas os índios foram para lá, aqui os índios tinham pesca, tinham caça, aqui eles tinham agricultura. Quando voltaram para cá, a polícia foi tentar expulsá-los novamente daqui da aldeia, aqui do encontro do Riacho Hereré com o Rio Choró,
eles foram assassinados pela polícia. A quantidade enorme de índios, eles foram assassinados ali no encontro das águas do rio Hereré com o rio Choró. E os índios foram enterrados numa cova rasa, foi feita uma cova rasa para, possivelmente, como dizem os antepassados, uns 300 índios foram enterrados, tudo no local. E ali na aldeia, se ainda existe, tem uma cruz feita nessa época dos índios que ali foram enterrados. Mas mesmo assim, os índios que morreram, foram enterrados, mas alguns familiares deles ficaram ali pela aldeia, como os Fonseca, como o pessoal do Louro da aldeia, todos eles ficaram aí. E o governo permitiu que eles ficassem e ficaram donos das terras aí da aldeia. E até hoje ainda existe descendentes dos índios paiacus ali na aldeia. Um povo que tem origem cabocla, que tem origem ameríndia, que tem origem num conflito histórico que aconteceu nessa região, não vai nunca se abater, não vai nunca se entregar. A força da sua juventude, a força do seu povo, o comércio, a crença da indústria é tão forte que eu tenho a impressão que se não houver poder público, esta cidade ainda cresce. Aqui em Pacajus, tinha um jovem estudante de Pacajus, que foi o maior líder estudantil que o Ceará já teve. Foi Carlos Augusto de Lima Paz, vulgo Parangaba, filho da dona Áurea, que era uma enfermeira aqui de Pacajus. E nós fomos estudar em Fortaleza, e a minha mãe levou os 8 filhos dela para estudar em Fortaleza, e levou mais 10 para estudar junto com a gente lá na nossa casa que o papai fez em Fortaleza. Se a gente pensar na questão que nós somos um povo, historicamente, provado, isso não é história da carochinha. Nós somos descendentes de uma população indígena. E hoje, se você procurar um objeto daquela situação, daquele povo, você não vai encontrar. E daqui a pouco, como eu também ouvi de meu pai, até os documentos orais dessa tradição se acabarão. E nós temos que reconhecer, enquanto educadores, que não demos nessa vida toda de nossa história política, educacional, econômica, oportunidade à nossa juventude, e nem a nós, de idades mais superiores, que conhecêssemos a nossa cultura, que conhecêssemos a nossa origem, a nossa história. Pelo contrário, infelizmente, nós, educadores, e poder público em geral, e as igrejas também têm tido a sua participação negativa, nós temos destruído a nossa memória. Mas eu, por exemplo, cito a destruição do nosso patrimônio arquitetônico, que para alguns arquitetos, é claro, talvez nem seja tão valioso, tão histórico, mas era um patrimônio para a época. Por exemplo, Paiaçus. Quem de vocês talvez conheça o que nós chamávamos de jacarés nas ruas de Pacajus? O jacaré é aquele instrumento na época feito de zinco, não havia canos de plástico, o cano era todo ele feito de barro, que nós chamávamos de manilha, e era caro, as pessoas cobravam caro. Aí a engenharia da época preferia colocar na bica, onde recebia a água do telhado, colocava aquele objeto de flandre, ou de zinco, o zinco era mais resistente, mas era mais caro, muitos colocavam até de flandre, para que a água não caísse sobre a parede. Ele tinha talvez menos de 50, 60 centímetros, e a boca daquele caninho era feita de forma artística. Alguns realmente pareciam mesmo uma imitação de um jacaré. Era o que nós chamávamos então de boca de jacaré. É um fato, eu estou falando aqui, não é um dinossauro, não é a ossada de um dinossauro, mas é um detalhe pequeno, é claro, e que nós simplesmente destruímos, porque aí vale destacar que o mercado público de Pacajus, que é localizado naquele quadrilátero onde hoje, eu já citei a Casa Renato, onde está localizado hoje a loja na esquina do seu Severino, pai do atual secretário de Educação. Na esquina está localizado hoje
uma loja de produtos para bebês, na outra esquina uma lanchonete. Aquele quadrilátero ali era o nosso mercado público de Pacajus, nós chamávamos de barracão. E simplesmente por inércia do poder público local, e aí a gente se refere aos prefeitos da época, então, destruíram completamente a fachada daquele prédio. E o mais grave, eu não vou citar o nome, mas foi um amigo meu que exerceu o cargo de prefeito de Pacajus, inclusive já falecido, que resolveu modernizar a área. Aí destruiu uma coberta toda de carnaúba e uma alvenaria toda de tijolo de barro. Tijolo de barro, como nós chamávamos. Era feio, claro que era feio, mas foi destruído. O outro prefeito chegou com a história de fazer uns boxes para comércio, e aí esse box também não prosperou. Resumindo, temos hoje acolá um espaço aberto, público, mas sem uso, completamente perdido, porque é um espaço precioso, um palmo de terra neste centro de Pacajus é muito mais do que R$1.000. E imagina um espaço público daquele. Com relação à fachada externa, foi completamente destruída, porque os comerciantes se sentiram à vontade e resolveram fazer 2 andares. Aí, meu amigo velho, como hoje, por exemplo, nós temos os remanescentes da Dona Chiquinha, lá do café da Dona Chiquinha, né? A professora Zilca, o seu Chico Anacleto, toda a família. É uma personalidade também de muita importância para a cultura, para a vida econômica de Pacajus. E isso é um empreendimento, né, que realmente tem seu valor, porque um café, como o café da Dona Chiquinha, que começou com uma banquinha numa calçada, armando e desarmando, e de repente resiste, está hoje há mais de 60 anos, me parece, de vida, é algo para vocês também, né, e para Pacajus respeitar a sua história. Mudaram a praça para modernizar. Aí apareceu logo um cidadão aqui também, gostava muito de água. Toda a praça de Pacajus tinha uma fonte. Aí para essa fonte destruiu primeiro o que tinha anterior. Aí o que tinha anterior já havia destruído algo anterior, mas mantinha até uma ligação que era uma espécie de um paredão. Ali onde hoje é a Secretaria de Saúde, havia uns paredões. Havia um artista em Fortaleza, um artista plástico, que trabalhava com cimento. Ele fazia, como é que a gente chama, Paiaçus? Alto relevo. Como se fossem essas talhas em madeira, ele fazia de cimento. Era uma coisa da época. E o prefeito, aí eu vou citar o nome, que era uma coisa boa, prefeito Vicente Menezes. Ele trouxe esse rapaz, e o rapaz fez, Paiaçus, um painel com motivos indígenas. Coisas lindas, misturando caju, misturando coisas da nossa terra, né? Bandeira. Aí esse rapaz que gosta muito de água, resolveu destruir para fazer uma fonte. Aí já começou. Aí o outro chega, destrói, e esse foi mais recente, vou citar o nome, destrói o que pouco existia, entre eles uma árvore quase centenária, que era um flamboyant. Aí eu já passei pela destruição do coreto. Eu não sei nem se os Paiaçus sabem o que é coreto, mas talvez saibam, né? Onde se exibia a banda de música de Pacajus, o coreto, uma edificação em forma circular, imitando, Paiaçus, um pouco do teatro grego, né? Que era aquele teatro a céu aberto, uma coisa menorzinha, mas era feito para isso, né? Para a banda se exibir e a gente ficar ao redor da praça, sentado nos banquinhos de madeira, à sombra do flamboyant. O flamboyant, que eu estou citando, era ali de frente à farmácia do Tintim, uma referência aqui. De repente o outro prefeito chega e derruba o flamboyant, porque inventaram que estava caindo não sei o quê, para modernizar a praça. Aí na modernização da praça, bota um piso que ninguém consegue andar, e aí a Paiaçus que está aqui nos acompanhando sabe o quanto é ruim andar com salto alto, e vocês gostam muito de andar de salto alto, num piso daquele. Mas aí não foi o ruim. O ruim, além de destruir o flamboyant, foi fazer uma tal de umas torres gêmeas, que a gente chama. Infelizmente, é a história de modernizar. Moderniza e, a meu ver, faz piorar, pioriza, se existisse essa palavra. Gostaria que as pessoas que estão nos acompanhando, né, de todas as faixas, de todas as crenças, de todos os partidos, acreditassem nesta terra
e dessem realmente o melhor de si. Há um grupo aí que diz uma frase que é muito interessante. O que é que eu posso fazer para o Pacajus e não o que Pacajus pode fazer por mim. É um pensamento muito bem colocado. Não quero aqui fazer referência a isto, mas a frase que eles estão cunhando é uma frase muito interessante que reflete bem este momento. Acho que nós podemos fazer muito pela nossa cidade, pela nossa terra, e nunca querer que ela faça por nós, né? Querer usufruir dessa capacidade que nós temos. Pacajus é um município pujante, é um município, como o próprio hino diz, um município de grandes riquezas, um município de grande cultura, um município de grande beleza, um município de gente trabalhadora, um município de gente jovem que acredita na vida. Eu sei que Pacajus, como eu tenho dito às vezes, é muito maior do que as nossas diferenças. Nossa cidade, acendendo a esperança e apagando a escuridão. Vamos caminhando pelas ruas de nossa cidade, viver derramando a juventude pelos corações. Tenha fé no nosso povo que ele resiste. Tenha fé no nosso povo que ele e acorda novo, forte, alegre, cheio de paixão. Vamos caminhando de mãos dadas com a alma nova, viver semeando a liberdade em cada coração. Tenha fé no nosso povo que ele acorda. Tenha fé no nosso povo que ele assusta.